Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar de Koe no Katachi, que é um filme que saiu recentemente, a adaptação de um mangá de mesmo nome, com 7 volumes. Sim, dá pra imaginar que um filme de 2 horas, adaptado de um mangá de 7 volumes, vai ficar meio rushado. Mas até que ficou bom a adaptação, eu gostei que eles cortaram alguns pontos fracos do mangá. Eu não gosto de todo o mangá, eu gosto muito do começo dele, adoro a primeira partezinha, o passado dos personagens. Mas depois disso tem a segunda parte que começa a ter muitos pontos altos e baixos, varia bastante eu diria, e aí vira um negócio que eu chamei na época de só ok. É uma boa história, mas eu não gostei tanto da segunda parte. O filme consertou isso, porque ele pega e pica bastante a segunda parte, ele corta os pontos mais fracos dela e deixa todos os ápices. Então eu diria que o filme funcionou muito melhor pra mim em comparação ao mangá. Eu recomendaria o volume 1 dele, que eu gosto bastante, mas de resto eu particularmente preferi o filme. Tem gente que vai discordar e tal, sem problema quanto a isso. Bom, a história dessa obra é muito bonita. Ela conta a história de um garoto que fazia bullying com uma garota surda na infância, até o ponto em que ela saiu do colégio. Só que em determinado ponto disso, tem uma reviravolta na história devido a um negócio que acontece, e os colegas dele se viram contra ele. Então ele começa a sofrer todo o bullying que ele praticou com a garota. A partir disso, ele começa a arrepender de verdade do que fez ali, porque ele começa a notar o que ela passou, além de um certo negócio que acontece com a mãe dele também. Digamos que a mãe dele também paga pelo que ele fez. Isso vai mudando o caráter dele em comparação à infância. É muito legal ver o arrependimento real dele, tanto que no começo do filme tem... o nível de arrependimento dele é tão alto que eu não posso falar aqui, seria um spoiler, mas tem um negócio bem pesado no começo do filme que ele iria fazer ali. A redenção dele é muito boa, você sente pena do personagem, mesmo você sentindo raiva dele antes, durante aquele flashback da infância, e isso funciona melhor no volume 1 do mangá, eu diria, em comparação ao filme, porque o filme corta um pouco essa parte, mas como eu disse, o resto foi até bom cortar, mas o começo eu adoro, então o começo eu recomendaria dar uma olhada no mangá no volume 1 dele, aí depois eu recomendaria o filme. O mangá não tem tantos acréscimos assim. E vale dizer, não é uma história de romance. Você vai shippar o personagem principal com a heroína, sim, com certeza, tem um maior climão entre eles, até por um negócio que a personagem fala, então eles têm aquela pegada leve de, putz, romance, só que aí morre depois, então perde o foco romance. É engraçado, e nesse ponto é até engraçado, a história parece que faltou um pedaço dela ali, porque o autor, não tenho certeza se é homem ou mulher, que pegou um pouquinho disso, parece que teve a ideia de desenvolver, mas depois se arrependeu e voltou pro personagem masculino, que sim, é o foco da história, a redenção dele, a aceitação dele do que ele fez, e além disso, a superação dele de um trauma que ele criou. Porque depois de ser isolado por tanto tempo, ele começou a ignorar as pessoas à volta dele, a ter dificuldade de criar relações com elas. Você nota isso, é muito legal porque eles fazem nesse sentido, o autor, no caso, que criou essa ideia, pelo X na cabeça das pessoas. Ele tá no meio de uma multidão, mas ele não olha pra ninguém, não encara ninguém, não conversa com ninguém, ele se isolou das pessoas. É muito interessante o modo que tentaram demonstrar isso na tela, na parte visual, e você vai vendo sair esse X, voltar esse X da cabeça das pessoas, de acordo com que ele começa a conviver mais com a pessoa, começa a considerar ela, mas esperem isso, superação disso, não romance. Quem ficar esperando romance e tal, vai se decepcionar no final. Eu tô falando isso pra ajudar, não é aquele spoiler, pô, spoiler essa cara e tal, Marco, não, eu tô tentando ajudar, porque se você for com expectativa de romance, muita gente vai, porque tem os dois na capa e tal, e você tem aquele climão entre eles em boa parte do filme, então você fica, pô, romance tal, e termina daquele jeito. Então o filme termina em aberto nesse sentido, no romance. Então não bota expectativa nisso, bota expectativa de uma boa história, um bom drama de superação de um personagem, também das dificuldades de uma garota surda, mostra bastante isso durante a história, é muito legal a história dos dois, mas se você ficar esperando romance só, é só o que você quer ver, você vai se decepcionar tremendamente. Inclusive, quem reclamou de Kimi no Na wa, que eu já comentei aqui do filme, é excelente também, eu considero até ele um pouco melhor que esse, porque ele é um pouco mais acelerado, é um drama também, mas é aquele drama mais nível blockbuster, porque a trama dele tem parte de comédia, é mais aceleradinha, tem também uns clímax mais fortes, uma pegada mais forte no clímax, tem também aquela sensação de perigo real, de que tem que fazer um negócio rápido, senão tá tudo perdido, tem essa sensação em Kimi no Na wa, então é aquele filme mais, tanto que fez um sucesso monstruoso, fez mais de 300 milhões de dólares, e essa comparação fez 20 e poucos milhões de dólares, o que é muito raro esses filmes baseados em mangás fazerem um dinheirão. Eu tô até contando com isso, pra eles tentarem uma continuação depois. Eles adaptaram todo o mangá, no mangá não tem um final muito mais completo que esse, então quem tá esperando isso do mangá, não. Eles adaptaram fielmente, a filme é uma adaptação fiel do mangá, só corta os pedacinhos da história e tudo mais. Mas eu tô esperando uma continuação, porque o filme fez tanto dinheiro que eles podem pensar, putz, dá pra fazer Koe no Katachi 2 e a gente foca no romance dos personagens dessa vez. Seria interessante, eu gostaria de ver isso, mas é esperar, se o diretor conversar isso com o autor e tal, tiverem a ideia e conseguirem desenvolver um negócio, porque não tem um mangá disso, pode sair, quem sabe, mas não contem muito com isso. Pode se anunciar, provavelmente seria nos próximos 2 anos, se não anunciarem nada nos próximos 2 anos, até o final de
no caso 2018, aí não, aí provavelmente não vai acontecer. Mas é um negócio que eu fico na torcida que aconteça, porque eu gostaria de um final fechadinho pro romance. Não precisa nem terminar com a garota que todo mundo quer praticamente. Tem uma outra que gosta de verdade dele na obra, é legal ver isso, apesar da personalidade complicada dela. Mas eu queria um final fechadinho que desse um indicativo melhor da vida futura dos personagens. Foi a minha maior frustração com o anime. Mas ainda assim a história é muito boa. Você termina a história querendo um negócio diferente, por exemplo. A animação é sensacional. A Kyoto Animation é um estúdio que é muito bom nisso, então não era de se esperar menos. Mas o filme é meio fraquinho em termos de trilha sonora. Não tem nada marcante na trilha sonora do filme. Tem vários pontos mudos ainda. Tá, é porque a garota é surda e quiseram botar um negócio que... pode ser, o diretor teve essa ideia, como a garota é surda, não vão botar um negócio muito pesado na trilha sonora. Eu discordo disso, a trilha sonora é muito importante para aumentar o impacto das cenas emocionais, e eu acho um negócio primordial. Em comparação, por exemplo, a Kimi no Na wa, que tem uma trilha sonora pesadíssima, tem músicas letradas sem parar, e a trilha sonora é muito pesada, é muito constante pesada durante o filme inteiro. E esse, em comparação, basicamente, tem uma trilha sonora aqui e ali, mas é bem pouca coisa, não é muito focado nisso. Então eu gostaria, se fosse reclamar de algo, seria um final um pouquinho mais fechado e uma trilha sonora mais marcante durante o filme. Mas de resto, é uma excelente história, é muito bacana ver uma abordagem dessa, e eu não lembro de uma obra focada em uma garota surda, pelo menos, e na redenção de um cara que era horrível durante a infância, mas você vê o arrependimento real dele. Você tem raiva dele, mas você começa a ficar com pena dele depois. É muito legal isso, eu não lembro de histórias que conseguiram me passar esse tipo de coisa. Então sim, com certeza é um filme que eu recomendo, se você está em dúvida e tal, tudo que eu falei aqui, só não espere, como eu falei, um drama muito movimentado, como é Kimi no Na wa. Alguns acham Kimi no Na wa parado ainda, mas é um drama, não é um filme de ação, apesar de que tem umas partes movimentadas e tal. E esse, em comparação, é um negócio mais cotidiano, não tem sobrenatural, não tem nada, é um negócio mais bem pé no chão, mostrando a realidade de uma garota surda e de um cara se arrependendo realmente do que fez. É muito bonita a história, mas não espere um negócio bem movimentado, com clímax, reviravoltas e tal, não é assim. Tem umas pegadas mais dramáticas e alguns pontos, uns ápices dramáticos, mas é isso, é uma história bonita de drama, então espere isso. Mesmo quem não gosta de drama, eu acho que eu recomendaria dar uma olhada. É uma história, é só um filme, 2 horas, não é muita coisa. E você acaba com aquela sensação, eu creio que mesmo que você não... esse negócio não faz tanto meu estilo. Mas é um bom filme, é uma boa história. Eu creio que a maioria das pessoas acabaria com essa sensação. E quem quiser mais indicações individuais de anime como essa, pode dar uma olhada na minha playlist de animes preferidos. Tem só uns 5 ou 6 animes lá, mas são todos excelentes. Eu considero, pelo menos, é o meu top 5 ou top 6 de animes. Tem o link pra ela aí na tela e na descrição do vídeo. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deem um like e até a próxima!